Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aplauda ao Senhor. Bom dia. Que alegria estarmos aqui, que emoção estarmos aqui reunidos e que unção estarmos aqui reunidos. Que alegria. Eu sou João Batista, sou da paróquia São João Batista, aqui de Patos de Minas. E graças a Deus, nesse tempo, além do movimento Renovação Carismática, também estou como ministro extraordinário da palavra na paróquia e coordenando esse trabalho junto com o Padre Lucas e o Padre Kleber. Hoje, nessa manhã, eu trago até você o tema Levanta-te, meu amor te sustenta. Há mais de 30 dias, o Zé Marcos me passou todas as lindas moções para essa pregação. Então, há mais de 30 dias eu estou rezando por essa pregação, por quem estaria no congresso, na oração do terço, na vigília, no Santíssimo, onde eu estivesse, eu lembrava do José Marcos, e ao lembrar dele eu colocava no Senhor toda a diocese de Patos de Minas e cada um de vocês que estariam no congresso. Eu vou dizer duas coisas, uma delas que é a primeira, eu estou relutando para não falar, mas quando o Senhor coloca, eu tento sempre ser muito fiel àquilo, mesmo que num certo momento parece que é o pregador que está em evidência, mas não, quem me conhece sabe que a evidência total é Ele. Mas o Senhor colocava algo no meu coração que é muito claro. A diocese de Patos de Minas não será mais a mesma após a pregação de hoje. Não será. Não será. E sabe por que eu relutei? Porque envolve o homem que está aqui na frente. Fica parecendo que é por conta que eu vou pregar, irmão. Não, eu tenho que diminuir para que o Senhor cresça. É o conteúdo, é aquilo que está dentro. Não olhe para mim, olhe para a cruz durante a pregação, se você quiser. Não precisa nem de me ver aqui na frente. Mas o que o Senhor colocava, eu não posso ser omisso. A diocese não será, João, mas nós já ouvimos isso tantas vezes. Mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Deus reuniu essa parcela de povo aqui hoje para fazer uma reviravolta dentro dessa diocese. Você, irmão, vai perceber o eco dessa pregação dentro do seu grupo de oração, a começar em você. Fala para o abençoado aí, começa em você. Em você, Valor. Em você. Não espere quem não veio ter atitude. Não espere quem não veio ter alguma atitude de mudança. Começa em você. Em mim, bate no peito, em mim. E a segunda coisa, que eu tento ser muito fiel àquilo que vem como moção. Por quê? Porque é de Deus. Os irmãos que se reuniram para discernir o roteiro, a direção, o tema da pregação, eles não inventaram algo. Não, Deus falou ao coração deles. E eu preciso ser fiel para tentar traduzir ao máximo aquilo que Deus falou ao coração deles. Está lotado de gente querendo mudar as direções do grupo de oração. O núcleo discerne algo, mas eu não quero, eu quero algo diferente. Está errado, pecado. Não foi isso que Deus falou? Ah, mas eu simpatizo mais com tal tema. Nós não estamos aqui para simpatizar, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Ponto. Não é para fazer a minha vontade. Não é para receber tapinha nas costas. Eu estou aqui para anunciar aquilo que Deus revela. Queridos irmãos, e aí então eu comecei a rezar 30 dias pedindo, Senhor, dentro disso agora eu preciso entender para trazer para o povo aquilo que o Senhor realmente precisa que o povo ouça. Não é o que eu quero falar, ou se tem algo humano nisso aqui, o humano não é para ser dito. É o que é seu. Irmãos, pediu, recebe. Gostando ou não.
o Senhor vai falar. E o Senhor me deu uma palavra diferente para chegar ao ponto final, aonde todas as moções vão se confirmar, tudo que foi falado. Queria convidar você a abrir no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto vocês vão tomando a palavra, eu preciso colocar essa leitura em um contexto, porque senão você não vai compreender aquilo que Deus quer falar para você e para o seu grupo de oração, amém? Se você olhar o título antes do capítulo 19, ou seja, capítulo 18, de 20 a 46, fala do grande desafio que Elias travou com os profetas de Baal, um falso deus. Aconteceram várias perseguições, várias realidades, e Elias firme dizendo que há um só Deus. E ele não mudou a sua postura, ele não recuou, ele não abaixava a cabeça, ele continuava pregando, há um só Deus. E certo momento, os profetas de Baal travaram com Elias um grande desafio. Elias falou assim: então vamos provar hoje que existe um só Deus. Mate 2 touros, vai colocar um aqui e o outro ali. E vai juntar os 6 tudo, que são 450 profetas de Baal, em redor do sacrifício, vão clamar o fogo e o vosso Deus vai queimar a oferta. Depois de vocês, aí vai ser eu. Vocês vão pedir pelo touro de vocês, e eu vou pedir pelo meu. Começou de manhã, os profetas de Baal clamando, vem fogo, e o fogo, e o fogo, e o fogo. Por volta de meio-dia, Elias falou assim para eles, eu vou ter que ler, que eu achei graça demais, eu não posso ir sozinho. Versículo 27, Elias falou para os profetas de Baal, 1 Reis 18, 27. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, com letra minúscula, está vendo aí? Mas estará entretido em alguma outra conversa, ou ocupado, ou em alguma viagem. Ah não, gente, pelo amor de Deus, é gozação demais, né? O Deus de vocês está viajando, batendo papo. Ou estará dormindo, e isso acordará ele. E o mais engraçado é que as 450 antas começou a gritar mais alto: vem fogo! E o fogo não veio, queimou nada, e a vergonha tomou conta. Aí Elias chegou lá na oferta, falou: não, isso aqui está fácil demais, meu Deus. Enche 4 talhas d'água e joga em riba. Não, mas faz uma cova em redor. Não, 4 talhas de água é pouco. Pega as 4 talhas, arruma mais 4. Joga na oferta, na lenha e em redor. Não, mas 8 talhas está pouco demais. Pega de novo mais 4 talhas. Você sabe quanto cada talha mede? 100 litros. 1.200 litros de água jogados sobre a oferenda. 1.200 litros de água jogados sobre a oferenda, sobre aquele touro que ali estava. E aí, irmãos, eu preciso que você leia o que está no versículo 36. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os corações. Então subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isto, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra, irmãos. Então você já viu de quem que nós vamos falar, viu? É de Elias. Um homem que logo após esse fato, acontece lá o sacrifício daqueles 450 profetas de Baal. E aí a mulher, a rainha, né, ficou contrariada. Aí nós vamos ler agora o que a rainha falou. Versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses, com letra minúscula, me tratem com o último rigor, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. A rainha fez o que com Elias? Jurou ele de... Do mesmo jeito que você matou os meus profetas, eu vou te matar também. Pronto, aqui você já entendeu o contexto aonde nós vamos entrar, amém? A partir daqui é aonde eu quero trabalhar. Até aqui você entendeu o contexto. Esse é Elias, essa é a situação, e eis a promessa que estava sobre a vida dele. Agora vamos lá. Elias teve medo. Gente, o que aconteceu com o profeta? Teve? Ok. Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando ali, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei. Eu fiquei tão feliz com a palavra que o irmão trouxe que agora há pouco, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Porque eu pensei que eu estava ficando doido lá em casa. Um tema tão provocante ao amor como esse, e o Senhor me dando uma palavra como essa. Eu falei, tem algo de errado com a minha cabeça. Quando ele trazia a palavra que só os apóstolos ficaram diante da perseguição, eu falei, agora eu entendi o que o Senhor quer. Só eu, o profeta dizendo para Deus, gente, só eu fiquei, e querem tirar-me a vida. O Senhor disse: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: retoma
o caminho do deserto. Grife isso aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando Ungirás Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Todo que escapar a espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar de Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijarão. Palavra do Senhor. Aplauda mais uma vez a palavra. Deus irá restaurar as nossas forças e o nosso vigor, através do derramamento do seu amor nesse lugar, nesse final de semana. Você crê? Então fala isso para o teu irmão que está do seu lado. Deus vai restaurar suas forças, vai restaurar o seu vigor, pelo amor dele que será derramado aqui. Amém. Eu quero trabalhar 4 pontos nessa pregação, dentro dessa leitura, e colocando aí as moções que o Senhor dava para esse momento. Primeiro, pegue um papel e uma caneta, um lápis aí, para você estar com ele em mãos. Preciso que todos façam esse exercício. Se não tem, pega o vizinho aí do seu lado. Papel e caneta. Não é o que você está fazendo as anotações da pregação, não, é outro. Porque esse você vai precisar dele separado. E eu creio que a partir do primeiro ponto, do segundo e do terceiro da pregação, você já vai começar a ser curado. É a proposta. Deus não brinca. Amém? Pronto, pegou? Voltamos. Que papel que conversa, engraçado. Tem uns papel conversando. Os irmãos não é. Eu sei que vocês estão pedindo papel para o irmão e mais nada além disso, tudo bem. Primeiro, o profeta teve o quê? Medo, desejou o quê? A morte e adormeceu. Vamos ler de novo do 1 ao 5? Vamos ler, para a gente contextualizar. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Até aqui, do 1 ao 5b. Eu quero trabalhar aqui nesse momento os 3 pontos: medo, morte e adormecer. Medo, morte e essa dormição, esse sono excessivo. Claro que eu não vou falar disso no sentido físico, vamos trabalhar no sentido espiritual. Primeiro, medo. Quais são os seus medos como servo? Não estou falando você como pessoa, como servo. Quais os medos que você tem? Do demônio? Eu vou dar umas dicas. Você tem medo do demônio? Você tem medo de assumir de verdade a missão? Você tem medo de ir para o inferno, mesmo tendo lutado tanto? Você tem medo de compromisso? Esse aqui muitos têm. Você tem medo de compromisso? Você tem medo da solidão? Do abandono?
Pense, irmãos, aqui vai muito leque, é muito maior. Estou só pontuando algumas coisas. Da cruz, você tem medo da cruz? Tenha mais não, quem tem medo dela é o diabo. Se você tem medo da cruz, para com isso hoje, porque abraça ela, ama ela, beija ela, porque é ela que te leva para o céu. Não entrega a sua cruz mais não, abraça ela, agarra com ela. Então nós estamos aqui, ó, o profeta teve medo. E você viu que interessante, a rainha ameaçou ele de morte. Ele fugiu para proteger o quê? A sua vida. Depois ele pediu para Deus tirar a vida dele. Ué, peraí, que bagunça. Você prestou atenção na leitura? A rainha ameaçou, ele fugiu para proteger a sua vida. Quando ele está sozinho com Deus, ele fala o quê? Me leva. Ué, não entendi. Parece que é 6 e meia dúzia, né? Você sabe por que ele fez isso? Ele fez, irmão, porque Deus dá a vida, é só Ele que pode tirar, mais ninguém. Tudo está no domínio de Deus. Se ele caminha com Deus. Se ele morre com Deus. Então o profeta, quando ele chega a esse ponto, é porque dentro do coração dele estava medo, tristeza, angústia, solidão. Ele estava sozinho. Ele estava abatido, ele estava desanimado. Mesmo depois de ter visto a grande obra que Deus havia feito, em colocar fogo sobre uma oferenda, mesmo depois de ver prodígios, milagres e sinais, aquele homem se abateu. Deixa eu te dizer uma coisa agora, trazendo para hoje. Você também já viu prodígios, milagres e sinais. E quantas vezes o desânimo tomou conta de você? Quantas vezes o medo tomou conta de você? Quantas vezes nós estamos num lugar, de repente alguém começa a ter ali uma opressão maligna, você é o primeiro a sair correndo. Que Deus é esse que se segue, irmão? Você é o primeiro a estender a mão e falar, Senhor, o Senhor está aqui. Manda esse mal embora. Tu podes tudo? Por que que o medo tem tomado conta dos nossos corações? Por que que nós temos visto tantos servos com medo de abraçar a cruz e a missão, numa entrega total de vida? Por que que o medo tem sido esse instrumento de rasteira na vida de muitos homens e mulheres? Será que nós realmente estamos tendo a certeza de quem nós estamos servindo e seguindo? Porque o medo, muitas das vezes, é uma grande, não posso usar a expressão, o medo, muitas das vezes, que nós sentimos, é a ausência de algo mais concreto em nós. Falta, às vezes, aquela experiência de ter a certeza que você não está comungando pão, é Cristo. O mesmo Cristo que na palavra ele vai dizer, não tenhas medo, coragem, eu venci. Nós estamos com medo do mundo. Nós estamos com medo das perseguições que vão vir, porque já estão chegando. Muitos já estão pulando fora do barco, porque estão percebendo que as perseguições estão chegando. A palavra vai dizer, ali foi tão bonito, Atos 8, louvado seja Deus, né? Que o povo no geral ficou disperso, mas os apóstolos permaneceram. Você tem medo de ser um apóstolo de verdade? Você tem medo de ser um discípulo de verdade? Discípulo ouve, o apóstolo anuncia, discípulo, nós temos que ser sempre, a vida inteira, e o apóstolo é aquele que vai e fala. Você não está aqui somente na transfiguração, você vai voltar para o lugar de origem, você vai voltar para o seu grupo, e aí? Você vai voltar do mesmo jeito que você chegou, por isso que eu falei que essa pregação vai mudar o seu grupo de oração. E eu sou o primeiro a ter certeza disso. Na hora da oração, nem levantava os braços, eu coloquei a mão no coração e eu chorava. Senhor, que esse Espírito Santo aconteça hoje aqui, para que esse povo entenda o que Ele é capaz de fazer. Nós estamos tendo muitas vezes medo de deixar o Espírito Santo agir. O receio humano está nos bloqueando. Aí se eu falar isso, o Valério ficar chateado. Veio de Deus, se veio, você não precisa ter medo. Deus confirmou, você não precisa ter medo. É palavra do alto, você não precisa ter medo. Porque eu, na hora que eu comecei a preparar a pregação, pensei, Jesus, estou pulando corguinho de vasto. Está errado, não é isso.
E o Senhor me dava só essa palavra, só palavras pesadas. E a doçura que veio, os temas, Marco, quanta doçura veio nas revelações do Senhor. E eu falava, Jesus, tem algo de errado comigo. O que o Senhor quer com isso? Aí eu ia entendendo, o Senhor quer expurgar, quer tirar de nós muita podriqueira que nós como servos deixamos entrar no nosso coração. E você vai ter que colocar nesse papel tudo quanto é medo. Pode colocar também na sua vida. Quais são os medos? Porque o medo paralisa. O medo fez Pedro afundar quando ele estava caminhando sobre as águas. Quantos de nós estamos com um grupo de oração caindo aos pedaços? Porque estamos com medo de abraçar a cruz que o Senhor nos confiou. E eu falo primeiro para os coordenadores de grupo. Eu falo para os membros do núcleo. Eu falo para você que é liderança. Para as eleições que começam daqui um dia na nossa diocese. Não renegue mais aquilo que Deus confiou a você, querido irmão, querida irmã. Não tenha medo da cruz que o Senhor te oferece a cada dia, porque Ele deixou muito claro, você quer me seguir mesmo? Abrace a tua cruz, abrace, não deixa ela de lado, não deixa, abraça a tua cruz. E quanto mais apaixonado pela cruz, mais o amor derramado nela vai invadir a nossa alma, você pode ter certeza. Segundo, antes do segundo, olha que revelação maravilhosa que o Senhor deu para o núcleo. Maravilhosa no sentido direto ao ponto, porque ela é pesada. Muitos estão mortos, caídos, fracos e com medo, desanimados, por causa do pecado. O padre disse algo aqui hoje, se você ouviu, o mundo precisa de testemunho, mais do que de falatório, mais do que essa baboseira que está na internet, está insuportável, de um falar uma coisa e o outro tem que rebater, porque é a minha opinião, então cada um colocando a sua opinião, da igreja está ficando esquecida. Não é a opinião da igreja, a verdade da igreja está ficando esquecida. E isso está levando as pessoas a se perderem na fé. Irmãos, o Senhor dava à equipe que se reuniu para rezar pelo congresso essa moção. Muitos de nós estamos mortos, caídos, fracos e com medo, desanimados por causa do pecado. Uma perguntinha básica: há quanto tempo você não se confessa? Só pensa. Segundo tema, segundo tópico. Primeiro falamos do medo, não foi isso? Agora fala da morte. Em quais áreas da sua vida você sente que algo já morreu? Quais áreas? Na fé, no amor, no perdão? Em quais áreas da sua vida você sente que algo morreu dentro de você? Coloca no papel. Você sabe. Na alegria, na motivação, no entusiasmo. A vida de oração morreu. Na fé, na fidelidade com Deus. O que morreu dentro de você? A esperança? O vigor? O amor pelo outro? Porque a gente às vezes vê as pessoas com tanta dificuldade, quando a irmã falou hoje assim, chegou lá, a menina com uma plaquinha, quer um abraço, tal. Muitos abraçaram por educação, mas não queria. A distância das pessoas está tanta hoje, a nossa frieza está tanta hoje, que nós estamos tendo dificuldade de ouvir aquele irmão que chega no grupo gritando: pelo amor de Deus, ouve o que eu tenho a dizer. Ele não quer que você fale nada para ele, não, ele só quer que você ouve ele, mais nada. Que dificuldade que nós estamos tendo de fazer isso, gente. Eu tenho chegado mais cedo no meu grupo, 30, 40 minutos para atender quase todo dia, 1 a 2 pessoas. Sabe o que elas querem? Oração? Talvez. Elas querem ser ouvidas. E depois que você ouve, você faz uma orientação pautada na palavra. Aí você conclui: vamos fazer uma breve oração louvando a Deus. A pessoa sai feliz e curada.
porque ela veio morta. Quando ela vem, se traz uma palavra, ela sai do túmulo e volta a viver. Quantos servos aqui dentro hoje estão no túmulo? Pelo amor de Deus, vem para fora, filho. Nós vamos ver isso. Elias foi para a caverna, gente. Eu não estou falando algo aqui não. Elias foi para a caverna. Caverna é lugar de luz? É lugar quente? Não, você já entrou ali na gruta de vazante, você sabe o que eu vou dizer. Lá é frio, é escuro, é fechado, é assustador muitas das vezes. E Elias estava numa tristeza tão grande na sua alma que ele queria ficar na caverna. Sabe aonde é a caverna nossa hoje? A nossa casa. Lugar santo, abençoado, mas para muitos se tornou uma toca, um sepulcro, um quarto escuro, aonde você está ficando enfurnado, trancado, e as almas que Deus confiou a você gritando: vem cá me salvar, pelo amor de Deus. Você sabe por que eu tremo para vir uma pregação dessa? Porque eu sei da minha responsabilidade por cada alma que está aqui. E eu sei da sua responsabilidade, que essa pregação, ela tem que ecoar no seu grupo de oração, e você lá ressuscitar muita gente que está no túmulo. Por isso que eu estou nesse momento, meu corpo está gelado, dentro de mim há um tremor, que eu não consigo explicar, não sei explicar, porque a minha alma treme de pensar que Deus está confiando a nós almas, e nós não estamos levando a nossa missão a sério. Pelo amor de Deus, assume o seu lugar, meu irmão, porque vai ser muito doloroso para nós chegarmos um dia diante do Senhor. Eu espero que todos nós chegamos, mas ter que ouvir dele: você poderia ter sido mais fiel, meu filho. O mesmo que Jesus falou para Pedro: homem de pouca fé. Isso dói, gente. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas quando alguém chega e fala: cadê sua fé? Dói, que você vai começar a questionar: realmente, aonde está a minha fé? Então, muitos de nós estamos escravos do medo, e muitos de nós estamos dentro do túmulo. E o terceiro ponto: adormecidos. Vai anotar aí também o que você sente que está adormecido dentro de você. O que você sente que está adormecido dentro de você? O vigor missionário? Aquela alegria que você tinha quando você fez a primeira experiência com Deus? Os sonhos? Gente, quantos de nós servos paramos de sonhar? Sonhar com a paz no mundo inteiro, sonhar com a mudança da nossa humanidade, sonhar com a conversão, e nós estamos caindo na mesma linha do mundo. O mundo não tem mais jeito. O Deus de Lucas 1,37 mudou? Porque o Deus de Lucas 1,37 meu não mudou. Ele continua sendo o Deus do impossível. Não mudou para mim. Mudou para você, irmão? Mudou? Pergunta para o irmão: o Deus mudou? Não é mais o Deus do impossível, não? Então escute: o que mudou não foi o Deus do impossível. O que mudou foi porque muitas das vezes você está na toca. Você está na caverna, você está escondido, e muitos também escondidos atrás de um ativismo. Cuidado, para o inimigo não te seduzir para o lado oposto, porque você não faz nada, mas tem aqueles que fazem 10 coisas durante a semana, e aí não tem tempo para rezar, não tem tempo para família, não tem tempo para missa, não tem tempo para nada. E aí eu te pergunto: vai dar certo? Vai chegar em algum lugar? Cuidado. Quem sabe está na hora. Mas eu não quero dizer não para Jesus. Você não está dizendo não para Jesus. Você está apenas dizendo sim para você. Um minutinho, respira, descansa, porque senão daqui a pouco você não vai falar sim para ninguém. Cuidado. Cuidado com essa hábito. Eu falo por mim. Eu cheguei um tempo da minha missão que eu saía 7 dias por semana da minha casa. E como isso foi prejudicial naquele tempo. Como foi prejudicial. E hoje, ao olhar a minha história, eu falo: eu preciso entender que a igreja doméstica tem que ser cuidada. Eu preciso da minha família, os meus familiares, aqueles que estão próximos. Eu tenho uma vida, eu trabalho, eu tenho um serviço a cumprir. E junto com tudo isso, graças a Deus, eu tenho a missão que o Senhor me confiou. E eu tenho que ter esse equilíbrio, essa temperança de colocar cada coisa no seu devido lugar.
Você vai entender daqui a pouco porque eu estou trabalhando desse jeito na pregação, um pouquinho diferente do que eu estou acostumado. Você vai compreender. Então, até aqui, falamos do medo, da morte e do adormecer. O que você colocou no papel? João, não coloquei nada. Talvez está faltando humildade. Porque eu encheria uma folha dessa aí. Ai, João, fiquei sem graça. Não precisa ficar sem graça, não. Então você pode colocar aí. Dá-me mais humildade. Pode ser. Quebra o meu orgulho, como o padre também já disse aqui. Ah, não escrevi porque eu acho que nada me tocou. Beleza, então pergunta a Deus o que Ele quer que você coloque nesse papel. Mas por favor, coloque algo. Pensa no ministério que você atua. Ah, eu estou em 5. Não, qual que é o seu ministério? Você vai responder diante de Deus, é por um. Qual que é o seu ministério? Talvez 2. Qual que é o seu ministério? O que você está diante do seu ministério? Como está a sua realidade de medo, de morte, de adormecimento? Pensa, gente, por misericórdia, não só ouça o pregador, não exercita, coloca no papel, coisas que talvez venham na sua cabeça, vou arrumar essa palavra aqui, coloca, porque durante a pregação Deus vai te dar clareza do que Ele quer fazer no seu coração. E a gente vai terminar tudo isso na oração que nós vamos concluir no final. Pronto, o primeiro ponto é esse, o profeta teve medo, desejou a morte, adormeceu. Talvez passou na mente de alguns irmãos que estão aqui, medo da morte, ou o desejo de morrer. Talvez é o que está aí hoje no seu coração, então escreve, desejo de morrer. Desistir da vida, eu não quero mais lutar pelo meu marido, eu não quero mais lutar pelo meu filho. Coloca, escreve. Estou cansado, coloca aí, eu estou cansado. É isso que eu quero que você faça, esvaziar-se, jogar para fora, materializar, olhar, ver. Nossa, mas isso tudo está dentro do meu coração. É isso, irmãos. Faz a experiência, coloca no papel e veja realmente como está a sua vida diante do Senhor. Segundo, aí nós vamos ler do 5b ao 8. O tópico aqui é: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Isso aqui, quando eu li isso, eu falei, caramba, isso aqui é para nós. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Fala para o abençoado, tem um caminho longo a percorrer. Agora você pode fazer uma pergunta para ele assim, ó. Ou você quer morrer logo? Hã? Você quer morrer depressa? Então confirma para ele, o caminho é longo. Caminho é longo. Já que você não está com pressa de morrer, o caminho é longo. Ele entendeu isso aí, entendeu? O caminho é o quê? Tá bom. Então você já entendeu que o caminho é longo, a não ser que a senha sua é hoje, né, irmão? A minha também. Senhor, tu sabes todas as coisas, mas deixa nós mais um pouquinho, né? Tá bom aqui? Vamos lá, 5b ao 8. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e fez o que muitos fazem, dormiu de novo. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou ele e disse, agora a frase a tornou ter um peso maior, né? Levanta-te e come. Por quê? Porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é a montanha de Deus. Comidinha bruta essa, hein? Você está doido? 40 dias. Só tinha que vir do céu mesmo, né? Nós temos ela todo dia, muitas das vezes não alimentamos. Ah, eu estou comendo um pão que o diabo amassou, misericórdia. Sendo que você tem o pão amassado por Cristo na cruz. Todo dia. Todo dia o milagre acontece.
Jesus está presente no altar. Se vocês não conhecem, vocês têm que comprar o CD Palavra de Esperança, está lá nele, viu? Mentira, não tem nem mais para vender, pode ir lá no YouTube, vocês ouvem. Todo dia um milagre acontece, Jesus se faz presente em cada altar. Irmão, isso é lindo demais. Agora, aqui é que vai apertar um pouquinho mais. Sabe o que o Senhor colocava no meu coração quando eu preparava para estar diante das palavras? Sabe por que muitos estão com medo? Muitos estão morrendo, adormecidos e abandonando a missão dentro das suas cavernas? Porque muitos de nós, vou até ver do jeitinho que está aqui, muitos de nós ainda estamos até hoje, mesmo depois de tanto tempo de caminhada, no leite espiritual. Muitos de nós estamos apenas no leite espiritual. Essa palavra, ela gritava dentro de mim quando eu preparava. E aí eu vou te dizer, leite sustenta a gente pro dia inteiro, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do negócio mais concreto, né? Do arroz, do feijão. A gente vai para essas festas de paróquia. Tomar um caldo. Eu olho assim, caldo. Aí eu tomo caldo, eu olho para minha esposa assim, agora eu vou comer alguma coisa. Porque para mim não mudou nada. Posso tomar 2 copos de caldo que a barriga... Não, misericórdia, tem que ser um trem mais concreto, né? Pastelzinho básico, um pratinho macarrão, um feijão torpedo, como diz minha afilhada. Negócio mais caprichado. E muitos servos estão querendo viver a vida só no leite espiritual. O Senhor está dizendo para nós, seja criança, na pureza, na mansidão do coração. Mas está na hora de deixar o leite e alimentar-se. E eu vou dizer uma observação só. Quantos de nós murmuramos e reclamamos porque foi cobrado R$75 desse congresso? Quantos servos não vieram? E não foi por causa que não tinham dinheiro. Não vem com essa desculpa esfarrapada, não. Porque qualquer um que não tiver, isso é regra da diocese, garanto. Marcos, eu não tenho condição, posso ir? Tenho certeza que vai entrar por essa porta, vai participar do congresso inteiro. Sabe o que me deixa mais indignado, irmãos? Se nós estivermos no alimento sólido, nós vamos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos oferece. João, mas é caro. Não é não. Nós vamos agora em julho para o congresso de pregadores, lá em Aparecida. Só de arrancada foi R$700. E você sabe por quê? Eu invisto no meu ministério por causa da sua alma. É por isso, irmão. É por isso. Eu invisto no meu ministério e pregação por causa da sua alma. Nós compramos um telefone de R$3.000, mas reclamamos de um ingresso de 75. Isso é uma vergonha para quem se diz católico carismático. Isso é uma vergonha. Eu estou com meu armário entupido de roupa, de calçado, que eu não sei nem para que aquele tanto, e reclamo de pagar R$75 para me alimentar durante 2 dias. Isso é um pecado grave ao coração de Deus. Desculpa, isso dói o coração da gente. Quando os servos veio me questionar, eu falei, irmão, você me desculpa, não é dinheiro, se você não quer ir, fala na cara, não estou com vontade de ir, ponto. Deus vai ficar mais feliz do que você falar que conta R$75 você não vai no congresso. Eu sei que o momento não é fácil, muitos estão com dificuldade, sei. Só porque nós gastamos, gente, R$75 hoje, eu, minha filha e minha esposa, qualquer saidinha que nós fizermos na lanchonete que à noite não dá. Aqui em Patos não dá. Desafio qualquer um, a não ser que vai comer caldo. Eu não quero caldo, eu quero um negócio mais forte. Quero um negócio mais resistente. E olha que nós nem bebe. Se bebesse, Jesus, era 100 e tantos reais. Raramente fica menos de R$100. Uma noite. Olha o que nós temos aqui, não é nem questão de alimento. Olha o alimento espiritual que Deus vai nos dar durante esses dias, gente. Nós precisamos trocar a murmuração, a reclamação pela oração. Se a coordenação definiu isso, que o Marcos pediu para me falar isso aqui não, viu? Estou falando que o Senhor me incomodava. Eu ouvi demais durante esses 30 dias. E eu fiquei com vergonha de nós carismáticos. Eu pensava, Jesus, graças a Deus. Gente, e olha, você poderia falar, mas você pagou 700 para o congresso lá de Aparecida. Porque está sobrando. Tá não, gente, estou passando trabalho para pagar, graças a Deus. Mas eu tenho que investir em mim.
na minha evangelização, no meu crescimento, para que você sinta o efeito da minha pregação. Eu tenho que investir. Quantos dos nossos servos não vêm mais aqui informação do ministério dele? Ah não, você vai falar a mesma coisa. Ah não, já sei. Já sei e faz tudo errado? Porque chega até a gente cada coisa, você fala, não acredito que foi um servo orientado pelo Senhor, que fez um trem desse não. Porque, ao contrário do que muitos pensam, gente, eu continuo na missão ainda, viu? Tem gente procurando a Marli, ah, Marli, o João não está na igreja mais, não? Porra, eu nunca saí. A não ser que me mande, né, embora, né? Irmãos, precisamos deixar o leite espiritual nos alimentar do alimento sólido. Abra a palavra em Hebreus 5. Nós vamos voltar aqui de novo. Hebreus 5, 11 ao 14. Precisamos crescer, amadurecer, não ser mais dependente de elogio, massagem no ego, né? Nós estamos precisando disso demais, gente. Maturidade. Quando vocês vão abrindo aí Hebreus 5, 11. Deixa eu dizer só mais uma coisa aqui. Escuta. Para de reclamar que o fulano ou a ciclana não tem compromisso. Para de perder tempo com isso. Sabe por quê? Compromisso é caráter. Ou tem ou não tem. Pessoa que não teve compromisso com coisas pequenas, como é que você vai confiar na coisa grande? Eu fico desesperado de ver o povo ainda se escabelando e morrendo, porque não tem compromisso de assumir as coisas e cumprir. Gente, se a pessoa não for fiel com Deus, ela vai ser com quem? Com quem que ela vai ser fiel? Ó, o horário é 7, não é 7h10, não é 7h15, a não ser um imprevisto, mas é 7. Seja fiel com o Senhor. Como que nós queremos ter a confiança do Senhor em coisas maiores, se nas pequenas nós não estamos sendo fiel, gente? Como que o negócio dessa conta não fecha? A palavra diz para nós, se sou fiel no pouco, Ele confiará mais, a não ser que você não esteja querendo a confiança do Senhor mais e mais em você. Porque tem muitos aí naquela situação, né? Quanto mais dado, mais é cobrado, então eu não quero nada. Porque eu não quero ser cobrado. Ah, mas aí você pega pela omissão. Cuidado. Que é gravíssimo. Então olha o que a palavra diz em Hebreus 5:11. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso. E coisas bem difíceis de explicar. Hebreus 5:11. A julgar pelo tempo já devia ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, ao invés de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência exercitou na distinção do bem e do mal. Gente, é muito clara a leitura. Quanto tempo do seu dia você dedica para ler um livro, por exemplo? Uma formação na internet, coisa tão boa que tem hoje. Tem muita coisa boa. Estou falando só os pregadores do fogo entusiasmados, daqui a pouco acaba desanimando tudo, porque foram perseguidos. Não. Estou falando desse que planta bananeira, nossa, só tem tanta coisa também que creem aos pais. Você olha lá, você fica, meu Deus, você é católico? Como assim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo pregações maduras. Não é pregação que dá choquinho em você ou emociona você, não. É pregação que deixa você contrariado às vezes. Nossa, mas o que eu falou, eu não concordo, mas eu sei que é verdade. Eu tenho que mudar, mas meu Deus, está difícil. Tá, irmão, é isso mesmo. O irmão partilhava comigo que não vou citar da onde é, não, senão vai denunciar o padre, né? O padre fulano e tal chegou lá e ele é brabo. E a paróquia já mudou e está lotando as missas. Sabe por quê? O povo gosta de ver gente com firmeza, com segurança. Quando ele falar, você sabe que vai cumprir. Quando ele falar, você tem certeza que aquela palavra vem de um lugar muito maior. E ele vai ser fiel àquilo. E aquela fidelidade, aquela firmeza vai
com certeza Deus vai honrá-lo. Pergunta para minha filha se eu sou bravo. O que você acha? Muito bem, você acertou. Pergunta para ela se eu a amo. Se eu digo todo dia para ela. Mas não é porque eu amo que eu deixo, a Deus dará. É justamente porque eu amo que eu sou firme. Que eu tenho que cuidar. Ai, João, Deus é amor. O amor me sustenta. Parece até poético, né? O amor, a misericórdia do Senhor. Sim, irmão. Sim. Mas como um Deus que te ama, que te sustenta, vai te cobrar. Firme. Opa, João, vamos lá. Você está muito desanimado, você está muito lerdo, muito preguiçoso. Levanta, João. O que é isso? Que preguiça é essa? Que comodismo é esse? E aí Deus vai te dar aquela sacudida muitas das vezes. Vai. Ah, porque Deus é duro? Não, porque Ele te ama. E Ele sabe do potencial que você tem. Outra perguntinha, você está dando o máximo de si? Estou apontando o dedo mesmo para você pensar que é para você. Você está dando o máximo de si? Tá. Eu às vezes olho e fico com vergonha da resposta que eu dou. Eu estou longe daquilo que ainda Deus quer de mim. Por isso que eu não posso parar. Não posso. Não posso. Eu tenho que ir adiante. O caminho ainda é longo. Por isso São Paulo também vai dizer, não importa o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É longe? Prossiga decididamente. Então olha, para de reclamar. Assume o seu posto, sem murmuração. Conta com quem realmente quer. Quem não quer, filho, deixa ele resolver com Deus. Para de sofrer com essas coisas. Reza pela alma dele, para que se converta, para que encontre o céu um dia, para que Deus toque no coração. E lembra do seu Gerson. Quando for pedir a alguém para fazer alguma coisa, pede quem está mais ocupado. Quem está à toa nunca tem tempo. Estou errado, Marcos? Você viveu isso na diocese esse tempo? Quem mais ajudou você, quem mais tinha compromisso. Quem mais se doou foi quem mais tinha situação difícil para resolver. Por quê? Porque não servia o Marcos, servia a Deus, ele entendeu isso. Fidelidade não é com pessoas só, é com Deus. É com Deus. Conta com quem realmente quer. Ai, a música do grupo é tão ruim. O Espírito Santo precisa disso para agir. Eu coordenei o grupo de oração do Cristo Redentor por 2 coordenações. Nenhuma delas nós tinha música. Madrinha é prova disso, Madrinha Vanice. Chegamos a ter no grupo de oração do Cristo mais de 180 pessoas. Sem um violão lá na frente. Uma voz ruim, feia, desafinada. Ah, porque não tem música. É claro que é maravilhoso ter um ministério desse. Queria todo dia. Estava ali ouvindo e falando, Jesus, um ministério desse em cada grupo. Ó, se vocês inflamar muito, eu chegar a e estoura o balão, viu? Só porque se você não tem, se o seu grupo não tem, usa com amor e unção aquilo que Deus te deu. Ponto. Não questione, não reclame pela falta. Louve e agradeça pelo que você tem ali. Tem um ministério de criança. Então o grupo inteiro vai ser transformado pelo ministério que acontece. Tem um ministério de cura ungido. Então trabalha bem trabalhado o seu ministério de cura. O que seu grupo tem de melhor? Ah, João, não consigo colocar em prática todos os ministérios que lá tem. Então trabalha o que já tem e vai edificando e construindo o que ainda falta. Mas faz com que a obra do Senhor aconteça da melhor forma possível. Para de reclamar. Compromisso, ou tem ou não tem. Mais ação e menos reclamação. Mais oração e menos murmuração. Alimentar do alimento que gera vida. Eucaristia. Você fez quantos jejuns essa semana pelo congresso? Espero que tenha pelo menos uns 3, né? Pelo seu grupo de oração toda semana, você faz quantos jejuns por semana? João, nenhum. Talvez seja por isso que ele está um caos. Desculpa tocar na ferida, mas eu não posso ser negligente. Não posso. Talvez está faltando o seu grupo, irmãos. Irmãos, não é só o coordenador, não. Todos dobrarem mais o joelho. Alguém me partilhava assim esse dia, João, o povo está tão difícil de reunir.
que tudo é cronometrado. Passou de 1 hora, o povo começa a mexer na cadeira, já olha no relógio, já levanta, já vai tomar água. Aí eu olho aquilo e falo, caramba, cadê as nossas reuniões de 3 horas de prazo? Você fala assim, tá tão bom aqui que eu nem quero ir embora. Cadê? Cadê? O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo com a nossa vida de oração? A oração do núcleo, a oração dos servos, a fidelidade, o compromisso. O que está acontecendo? E por último, tópico final. Sobe ao monte para ouvir o Senhor. Vamos lá? Volta lá em 1 Reis. Para você não sofrer muito, 391. Na Bíblia Ave Maria, nas outras boa sorte. 391. Esses diferentão, com essas Bíblias diferentonas, né? Boa sorte. Brincadeira. Tudo é palavra de Deus. Só para vocês rir do irmão que está tendo dificuldade aí do lado. Ah, você não achou ainda? Eu já achei, né? Por aí. Vamos lá. Versículos 9 ao 14. 1 Reis 19, 9 ao 14. Chegando ali, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. Você conhece a música que fala assim, ó? Quando Jesus passar, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar. E se você não for no grupo naquele dia? E se você estiver saindo dos seus compromissos, não assumindo o seu lugar? Quando ele passar e você não estiver no seu lugar, o que vai acontecer? Eu não vim trazer receita de bolo, eu vim trazer pergunta mesmo. Pensa. Pensa, irmão. Quando Jesus passar, você não sabe quando, eu não sei quando. Eu quero estar no meu lugar. Qual lugar? O lugar que Ele me chamou a assumir. O lugar que Ele me chamou. Eu quero estar, eu preciso estar. E se eu não estiver? E se o Senhor passar? Quantas vezes tem passado nos nossos grupos? E nós estamos esperando aquela pregação, aquela música, aquele terremoto, aquele fogo, aquele vento. E de repente chega um pregador lá, porque Deus te ama nesse momento. Ele está falando no murmúrio, na brisa, e você não está ouvindo. Nós estamos atrás de mais de vento forte, de barulho forte, de terremoto mesmo, né? E estamos esquecendo de um Deus que sussurra para nós e não estamos tendo a capacidade de ouvi-lo. Elias não viu Deus no fogo, não viu Deus no vento, não viu Deus no terremoto, mas percebeu que Deus estava chegando pela brisa ligeira. Deus tem pressa. Não foi uma brisa que veio e ficou, uma brisa ligeira. Olha que interessante. Permanece em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Permanecer em cima do monte é ter vida de... Você sabe disso.
Estamos sendo seduzidos também, aqui pode trabalhar o outro lado, né? Seduzidos pelos barulhos que esse mundo produz, que muitas das vezes até se assemelham com os sinais de Deus, e estamos esquecendo do essencial, perceber Deus nos gestos e nos sinais mais simples. Quantos de nós na correria entramos, nem cumprimentamos direito quem está na acolhida? Ô irmão, que alegria ter você aqui recebendo a gente, é bom demais estar aqui, receber o seu abraço. Quantos de nós às vezes não estamos percebendo Deus naquela senhorinha da intercessão que está ali o tempo inteiro de olhinho fechado, rezando para que o seu coração seja salvo? Quantas vezes nós não prestamos atenção e não damos valor àquele irmão que durante o grupo coloca a mão no nosso ombro e reza por nós? Estamos esquecendo de Deus, deixar Deus falar nas coisas mais singelas e simples que acontecem dentro da simplicidade de um grupo de oração. Quando o grupo de oração tem auê demais, está faltando Jesus Cristo, cuidado. Ultimamente os grupos mais simples que eu pisei foram os que eu mais senti a presença de Deus. Talvez só eu esteja vivendo isso, não sei. Quando começa com estadalhaço demais, com coisa demais, estou dizendo que você não tem que investir no seu grupo, não, divulgar o seu grupo, não estou dizendo isso. Estou dizendo, cuidado com o oba-oba, cuidado com o fogo de palha. O fogo que nós queremos, ele não apaga, ele está na sarça, mas ele não apaga, o fogo não apaga. Quantos de nós estamos tendo dificuldade de levantar a mão e dizer, vem Espírito Santo? Cadê a nossa oração do vem Espírito? Gente, como foi bom os 30 dias, eu fiz os 30 dias de preparação para o congresso. Vou perguntar se você fez os 30 não, que talvez pode dar ruim, né? 30 dias de preparação, Veni Creator, que coisa extraordinária. Vem Espírito Santo, Ave Maria. As orações que cada um fazia, cada um do seu jeitinho, na sua simplicidade. E era bom que eu ia ouvindo e lembrando, que eu conhecia todos que rezaram. Que coisa mais linda de ver que o povo de Deus está a serviço do Senhor. E eu pude ouvir em cada sussurro da preparação a presença de Deus. A novena, todo o tempo a novena, né? De Pentecostes, todo o tempo. Quantos tempos nós estamos já ouvindo e meditando tanta coisa linda que a diocese tem preparado para nós. Não, mas nós queremos se não for grande nem vem, né? E o simples está acontecendo no ordinário da vida e nós estamos só querendo o extraordinário. Cuidado, talvez vai chegar uma hora que nem o simples nós vamos ver mais. Cuidado, muito cuidado. Estamos deixando a simplicidade dos nossos grupos. Muitos grupos que a gente pisa, hoje Marcos, talvez eu esteja errado, corrija, grupos com perfil muito evangélico. Mas não evangélico no sentido da palavra. Evangélico no sentido que às vezes quem está na frente está acompanhando mais cantor evangélico que cantor católico. Cuidado. Estou dizendo que você não pode ouvir não, irmão. Estou dizendo que aqui é um grupo de oração e a primeira rainha que cuida dele é Nossa Senhora. Se eles lá não aceitam, ela não é bem-vinda, desculpa. Aqui não vai entrar também algo que é de lá. Não vai. Eu tenho que zelar pelo que é meu. Eu tenho que amar o que é meu. Eu amo meus irmãos, rezo por eles, Deus abençoe, estamos juntos. Mas aqui temos que ter a identidade própria de um grupo de oração, Renovação Carismática Católica. É a identidade nossa. O batismo no Espírito Santo é a nossa identidade. É aquilo que nós temos de mais bonito. Se eu não colocar isso em prática, quem vai convencer as pessoas? Vai ser uma pregação só aquela daquele dia daquele pregador? Não, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Então pede ele, implora ele, necessita por ele, grita por ele. Peça o Espírito. Quantos dos nossos grupos estão com barulho, agitação, mas se esquece do essencial, da oração, do testemunho de vida, deixar Deus falar? Há quanto tempo você não faz o jejum pelo seu grupo? Eu pergunto de novo. Deus está agindo em nossos grupos com a entrega e doação de vida que temos feito. Como está o núcleo, a escuta? Você tem tido tempo para ouvir a Deus? E olha só as revelações aqui da preparação, mais uma. Somos uma luz que reflete o Senhor, somos como um canal de graça, que os irmãos olham para buscar o Senhor. Se as pessoas não estão encontrando esse canal de graça, não estão vendo a luz do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Você tem que sair daqui hoje irradiando essa luz, para que as pessoas possam olhar para você e ver essa presença de Deus. Outra revelação, visualização de um campo extenso, vermelho, terra preparada para o plantio,
poucas pessoas em uma parte alta desse terreno, de mãos erguidas. Em volta dele crescia uma plantação verde, discernimento. Temos que continuar semeando, mesmo sendo poucos, pois o campo produzirá frutos. Nos cabe semear, fazer dar fruto depende de Deus, amém? Amém, mas eu vou ali, esse povo não sente nada, parece que não tem reação, o povo nem chora mais, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Temos visto às vezes os pregadores com esses murmúrios. Esse dia eu tenho sido muito chamado para falar em escola, para professor e para aluno. Aí eu acho isso muito difícil quando é para os adolescentes, quem Deus Pai Todo-Poderoso. Mas tem que anunciar, e a sensação que eu tenho é que eu estou falando um monte de poste. É a sensação, não vou mentir, Deus sabe meu coração. Só porque as últimas 2 vezes que eu falei para esses adolescentes, o Senhor me deu uma rasteira bem dada, e Ele disse para mim, você só tem que semear, deixe o resto comigo. E ali eu fui na escola falar de paz, foram 15 minutos de fala, falei. Aí eu, bem no meu canto, pensando como é que tinha sido, eu estava na missa, aí de repente um pai chegou para mim e falou assim, estavam os pais e os alunos, valeu a pena tudo que você fez ali hoje. Valeu a pena tudo que você fez ali hoje. Você tem só que lançar a semente, o resto é com Deus. Amém? Fala para o abençoado aí, lança semente. Lança, só lança. Lança semente. Joga, pode jogar. Joga semente. E vamos terminar a leitura do 15 ao 18. O Senhor disse-lhe, volta lá daquele início, retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali chegando, girás Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Nanci, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo que escapar a espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar a Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Irmãos, só tem uma coisa para te dizer, segue além. Amanhã talvez você vai ter que voltar para o deserto. Não, você vai voltar para o deserto. E sabe o que é o mais triste, Marcos? O deserto é o nosso grupo, às vezes. Só tem eu aqui, Senhor. Tem coordenador gritando isso aí já, né? Só sobrou eu. Eu vou para a caverna. Caverna é seguro, né? Só sobrou eu, Senhor. E agora o que eu faço com a minha vida? O povo tudo me abandonou. Sobe no monte. Vai para os pés da cruz. E o que ele te falar, seja fiel. De um pode nascer uma multidão. Tenha coragem. Mas não é murmurando, reclamando, blasfemando, desanimando. Todo mundo parou também, eu vou parar, né? Agora sozinho. Eu já contei isso em vários lugares que eu já estive. Eu já comecei grupo e fiz grupo quase todo lá uma vez, né? Uns 10, 15 minutos. Só eu e Deus na igreja. Por que você fez isso? Porque Deus estava me esperando, eu tinha marcado aqui às 7 horas. Aí de repente chega uma topeira e fala, começou sem nós? Eu falei, não, eu comecei porque o Senhor já estava aqui esperando eu. E eu não podia atrasar com ele, eu tinha uma fidelidade com ele. Isso é compromisso, é mesmo que os outros estão vendo que não está, você é fiel, você cumpre. Eu fiz com o Senhor o propósito, ponto final. E isso é o que tem feito a palavra de Deus se cumprir no nosso meio. Segue além, não pare no deserto, prepare outros para continuar a missão, porque Elias preparou Eliseu. Outro erro gravíssimo dos nossos grupos, muitas das vezes, vai detendo o poder debaixo de você, e quando você sai o grupo morre. Eu fui um excelente coordenador, tão bom que agora ninguém dá conta. Você foi ruim porque você não preparou ninguém. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive que viver isso na minha vida já. Eu tive que passar por isso. De servo dizer, nossa, depois que você saiu o grupo, isso foi lá no Cristo, eu tenho que inventar, eu já contei isso em vários lugares. O grupo morreu. Eu falei, que terrível coordenador que eu fui. Isso foi lá, muito tempo atrás. Então eu aprendi com aquele erro que eu preciso preparar pessoas para dar continuidade. Elias preparou Eliseu, Deus deu uma ordem, vai na casa de Eliseu, prepara,
porque aí a partir de Eliseu vai ter 7.000 homens que vão ser fiel, eles não vão desanimar. Agora, irmãos, ao sair daqui amanhã, retoma o caminho do deserto sem medo, sem desânimo, com vontade de recomeçar, pois sobrará um resto que será sustentado pela graça, pois é ela que buscamos e essa graça nos basta. Pelo menos para mim a graça de Deus me basta. Amém? Para conclusão com a nossa oração, já entrando em clima de oração, Efésios capítulo 2. Oração que o Senhor revelava. E tem a revelação, visualização de folhas de papel empilhadas, e nelas é cravado o crucifixo do Senhor e o sangue dele respinga sobre folhas. Discernimento, o Senhor volta a ter o seu senhorio sobre nossos sonhos e projetos. Precisamos seguir além, o melhor de Deus virá. Amém?